Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje é uma aula muito bacana. Vamos falar de tempo do crime. Tempo do crime, assunto que vem previsto no artigo 4º do Código Penal. E é muito legal o artigo 4º do Código Penal. Apesar de ser um artigo simples, ele é um artigo que cai muito em prova de concurso público. Tem muita coisa em volta do artigo 4º que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é importante é ler ele. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando se fala em tempo do crime, nós estamos falando da situação que envolve quando que se aplica a lei penal. Qual é o momento em que se aplica a lei penal? Bem, a lei penal se aplica no momento em que ocorre o crime. E quando é que ocorre o tempo do crime? No momento da ação ou da omissão. É isso que o artigo 4º quer dizer para você, que o tempo do crime, a lei penal vigente a ser aplicada vai ser sempre no momento da conduta criminosa, isto é, do momento da ação ou da omissão. Pouco importa se o resultado se deu num outro momento, mas o que vai ficar bem fixado é que é no momento da ação ou da omissão. E para isso, entra-se aqui uma coisa muito legal. Quais são as teorias que tentam explicar o momento do crime, tentam explicar o tempo do crime? E isso despenca nas provas de concurso. Nós temos 3 teorias. Nós temos a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiguidade, conhecida como teoria mista. Segundo a teoria da atividade, considera-se tempo do crime o momento da ação ou da omissão, pouco importando o resultado. Então, para fins penais, é o momento da ação ou da omissão. Isso é a teoria da atividade. A teoria do resultado diz que o tempo do crime é do momento da consumação do delito e não do momento da ação ou da omissão. É do momento do resultado do delito. E a teoria da ambiguidade diz assim, é da ação ou da omissão ou do resultado, tanto faz um ou outro. O nosso Código Penal, e você já sentiu isso, adotou a teoria da atividade. A teoria da atividade significa o quê? Que o momento do crime é o da ação ou da omissão. Professor, me dê um conceito só para eu compreender melhor? Com certeza, vou dar um conceito para você compreender melhor, sim. Quando se fala em teoria da atividade, nós estamos falando o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Isso cai muito em prova. O sujeito tem 17 anos. E ele efetuou um disparo. Ele tinha 17 anos e 11 meses. Ele efetuou disparo contra a vítima. E a vítima, quando ele tinha 17 anos, ele cometeu a ação ou omissão. Só que a vítima veio falecer 5 meses depois, enfim, vamos imaginar 1 ano depois. Ela veio falecer em razão do disparo. Ele já tinha 18 anos. Professor, vai ser aplicado o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Código Penal? Qual que vai ser aplicado? Vamos lá? Considera-se o tempo do crime o momento da ação ou da omissão, pouco importa o seu resultado. Então, vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso que é importante com relação ao tempo do crime. Mesmo que o resultado, se for posterior, vai ser aplicado aí, e isso dá implicação com relação à lei penal no tempo. Tá certo? Dando continuidade, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Como eu tratei as teorias com vocês, vamos lá. Com referência, prova
de Advogados, CESP, 2018. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agente e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. É muito interessante que ele bota medo em você, né? Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor uma nova lei, revogando a anterior, passando a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Correto, está correto. Teoria da atividade. Lembrando-se que a lei posterior, que ela é maléfica, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Chama-se princípio da irretroatividade da lei penal. Então, aqui, considera-se tempo do crime, momento da ação ou da omissão. Questão, prova da Polícia Civil da Bahia. Questão batida, mas que cai muito. Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. Então, qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal com relação ao tempo do crime? Gabarito, letra B, teoria da atividade. Facinho, tranquilo. Professor, vai cair na minha prova essa questão? Claro que vai cair. Olha, outra questão também para procurador autárquico, VUNESP. Vamos lá. De acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar, letra A, a lei posterior favorável ao agente aplica-se a fatos anteriores, desde que não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Prestem atenção, aplica-se a lei penal mais favorável ao agente, ainda que tenha transitado em julgado a sentença. Sempre que for favorável ao agente, vai se aplicar a todo e qualquer momento, gente. Então, aqui não existe um limite temporal. Ah, professor, mas transitou em julgado, acabou. Não, a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Letra B. A lei temporária, decorrido o período de duração, não se aplica a fatos praticados durante a respectiva vigência. Aplica-se a lei temporária, tem chamada força ultrativa. A lei temporária é aquela lei que está ligada a uma situação de anormalidade. Então, se o sujeito pratica o crime durante a vigência de uma lei temporária, mesmo que ela seja autorrevogável, essa lei temporária ela vai continuar valendo e vai continuar assim, punindo o agente, porque ele praticou durante a sua vigência. Letra C. Para fins de definir o tempo do crime, o ordenamento pátrio adotou a teoria da atividade. Correto, realmente. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Letra D. Para definir o lugar do crime, o ordenamento pátrio adotou a teoria do resultado. Falso. Nós vamos ainda estudar isso em uma outra oportunidade, que se adotou a teoria da ubiguidade. Com relação ao lugar do crime, segundo o Código Penal, teoria da ubiguidade, ou teoria mista. Considera-se lugar do crime, tanto da ação ou da omissão, ou quanto do seu resultado. E com relação ao tempo do crime, adotou-se a teoria da atividade. Aí, faltou a letra E. Para efeito penal, o dia do começo não inclui-se no cômputo do prazo penal. Errado, que fala-se em prazo penal diferente de prazo processual penal. O prazo penal, sim, inclui-se o dia do começo. Então, o prazo começa a correr no mesmo dia que acontece o fato. Se o fato acontecer no dia 10, o prazo começa a correr no dia 10. Por exemplo, prisão temporária. Prisão temporária, quando ela é determinada pelo juiz, a data do seu início de cumprimento é no dia que ele chegou. Prazos processuais, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Então, o prazo começa a correr no dia seguinte. Você foi intimado de um prazo, o prazo começa a correr no dia seguinte. Então, a resposta é a letra C. Só fixando, deixar bem fixado que isso aqui cai muito. Tempo do crime
Artigo 4º, adotou-se a teoria da atividade. Considera-se tempo do crime a ação ou omissão. Lugar do crime, que envolve crimes entre países. Ah, o crime aconteceu no Brasil em outro país. Adota-se a teoria da ubiguidade. Considera-se o lugar do crime, tanto da ação ou da omissão, quanto do seu resultado. Ó como é importante. Prova da CESP, analista portuário. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiguidade quando se fala em tempo do crime. Opa! Errado. Fala-se em teoria da ubiguidade quando é com relação ao lugar do crime. Então, o examinador ele sempre vai tentar levar você ao erro com relação ao tempo e lugar do crime. Então, está errada. Próxima questão. Está pequenininha, peço desculpa, mas vocês têm aí no material de vocês, ok? No dia, prova de analista judiciário, FGV, TJ de Alagoas. No dia 2/1/2018, Jéssica, nascida em 3/1/2000, realiza disparos de arma de fogo contra Ana, sua inimiga, em Santa Luzia do Norte. Mas terceiros que presenciaram os fatos socorreram Ana e a levam para o hospital em Maceió. Após 3 dias internada, Ana vem falecer ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelo disparo de Jéssica. Com base na situação narrada, é correto afirmar que Jéssica... Gente, primeiro ponto importante dessa questão, a data. Jéssica nasceu no dia 3/1/2000 e o fato aconteceu no dia 2/1/2018. Então, ela cometeu o fato ainda quando ela tinha 17 anos de idade. Percebam que Ana veio falecer 3 dias depois, ainda no hospital. Então, veja só. Jéssica nasceu... Isso, a Jéssica efetuou os disparos no dia 2/1/2018, ela tinha 17 anos, porque faltava para ela completar 2 dias para ela completar 18 anos. E a vítima veio falecer 3 dias, isto é, Jéssica, no momento da ação da omissão, ela tinha 17 anos e no momento que ocorreu o resultado do crime, ela tinha 18 anos. Aquele exemplo que eu falei para vocês. Letra A. Jéssica não poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime e a teoria da ubiguidade para definir o lugar do crime. Opa, tá bem interessante. Vamos ver as outras para não acabar a graça, né? Letra B. Poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria do resultado. Como para definir o momento do crime. Errado. O Código Penal não adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. E aí ele bota a teoria da atividade para definir o lugar do crime. Você vê que ele quer confundir você. C. Poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da ambiguidade para definir o momento do crime. Errado. Adota a teoria da atividade. Letra D. Não poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. Correto. Até aí. E apenas a teoria do resultado para definir o lugar. Não, nós sabemos que com relação ao lugar do crime, adota-se a teoria mista ou da ubiguidade. Letra I. Poderá ser responsabilizada criminalmente, já que o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. Não, adota a teoria da atividade. Você percebe que pela exclusão, você ficaria entre duas, a letra D e a letra A. E a letra A é a correta. Realmente, com relação ao momento do crime,
adote-se a teoria da atividade. Por isso que não pode se aplicar o Código Penal. Adote-se o Estatuto da Criança e Adolescente, porque ela tinha 17 anos no momento da ação ou da omissão. Gente, importantíssimo eu falar dessa súmula. Essa súmula ela não cai, ela despenca nas provas de concurso. Ela é meio batida, mas ela sempre cai. É interessante, ela é aquele feijão com arroz que sempre cai e as pessoas acabam sempre confundindo. Existe o chamado crime permanente ou crime continuado. Gente, a súmula 711 diz o seguinte: com relação aos crimes permanentes e aos crimes continuados, vamos lá, em relação ao crime continuado ou ao crime permanente. Primeiro conceito, bem rapidinho. Crime continuado. É vocês relacionarem o crime continuado aos bandidos molhados. Quem assistiu Esqueceram de Mim, um clássico da sessão da tarde, Macaulay Culkin lá, com seus menos de 10 anos de idade. Eu também era pequenininho. Lá no filme, tinha os bandidos que furtavam, subtraíam as residências, porque todo mundo saía para viajar, e os bandidos se autodenominavam bandidos molhados, porque eles tinham modus operandi de agir, de uma maneira bem semelhante. Eles agiam de forma igual, buscando ali praticado, e eles deixavam a torneira aberta, para dizer que os bandidos molhados ali passavam. Isso é o chamado crime continuado. É o mesmo modo de agir, intervalos curtos, sempre praticando o mesmo delito. Isso é o crime continuado. Um maníaco, por exemplo, acaba praticando crime continuado. O maníaco do parque, por exemplo, que praticava estupros, né? Com relação ao crime permanente, aquele crime que está acontecendo a todo momento. O crime de sequestro, o crime de cárcere privado, o crime de ter drogas em depósito. Então, é um crime que está acontecendo a todo momento, ele é permanente. Nessas duas situações, percebam que o legislador trata como se fosse um único crime. E o crime está acontecendo a todo momento. Então, o momento do crime é da ação da omissão, ou seja, está acontecendo a todo momento, tanto ao crime continuado quanto ao crime permanente. Ele está acontecendo a todo momento, todo momento, todo momento. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que a súmula 711 diz o seguinte: com relação ao crime continuado ao permanente, aplica-se sempre a última lei, ou seja, aquela lei relativa àquela última conduta praticada. Então, vamos imaginar que quando ele iniciou a conduta, a lei era A. Quando ele encerrou a conduta, é a lei B. Se a lei B ela é mais favorável ou não ao agente, vai ser aplicada sempre a última lei. Isso significa que a última lei vai ser aplicada mesmo que ela for mais grave. É isso que a súmula está dizendo. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, desde o quê? Se a sua vigência é anterior, se a sua força, se a sua validade é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isto é, se é a última lei a ser aplicada. Se essa última lei ser aplicada é a mais grave, vai ser aplicada a mais grave. E aqui nós temos uma questão 2018. O CESP adora essa súmula. Eles vivem cobrando essa súmula. E aqui, situação hipotética. João cometeu um crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim de dezembro do mesmo ano. Em novembro de 2011, houve uma alteração legislativa em que agravou a pena do crime por ele cometido. Nessa situação,
deve ser aplicada a lei que prevê a pena mais benéfica, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Errado. A súmula 711, que acabamos de ver, é bem explícita no sentido de aplicar a última lei. Se ela for mais grave, aplica-se ela sendo a mais grave. Porque o momento do crime é o momento da ação ou da omissão. Olha a outra da CESP. Por isso que eu falo, o CESP adora essa súmula. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se essa tiver vigência antes da cessação da permanência. Perfeito, correto, a súmula 711. Aplica-se sempre a lei penal, a última lei penal no caso, tá ok? Aqui, vamos deixar uma mensagem para vocês. Os obstáculos colocados em seu caminho são fundamentais para testar o tamanho da sua fé, da sua força e da sua coragem. Gente, quem acredita em uma força superior, acredita em Deus, a gente tem que entender que nós somos moldados ao longo deste caminho. Você que está estudando para concurso, tem que entender que é um caminho dificultoso, não é um caminho fácil, é um caminho de uma série de sacrifícios. E quando a gente vai fazer a nossa oração, a gente pede coisas erradas através da nossa oração. A gente pede, oh meu Deus, me dê dinheiro, me dê uma vaga no concurso público, me dê uma namorada, me dê um namorado, me dê um carro do ano. A gente acaba pedindo essas coisas. Na verdade, nós devemos entender que os obstáculos sempre vão estar nas nossas vidas. Antes, depois de passar no concurso público, os obstáculos sempre estarão lá. E para isso, você tem que sempre pedir para Deus fé, força e coragem, para você poder superar cada obstáculo. Se você tiver fé, coragem, força, você vai conseguir, muita paciência, você vai conseguir superar qualquer obstáculo da sua vida. Então, estou dizendo para você, não é fácil. Põe na sua cabeça, não é fácil, mas não é impossível. Paciência, que você vai chegar lá. Tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.